Olá você, seja bem-vindo a mais uma conexão de corpo e alma, aqui agora na série A Vida Como Ela É. Vamos nessa? Hoje o tema é a paz que excede todo o entendimento. Como vivenciar essa experiência interna? Como eu encontrei este ponto de equilíbrio que traz sentido e propósito existencial para a minha vida e que me coloca em movimento a estar aqui e agora gravando esse vídeo. Como falei no vídeo anterior e a partir de agora será a nossa rotina, trarei sempre os acontecimentos do meu dia a dia para fundamentar como uma referência aquilo que eu vou trazer como teoria logo após. Então, vamos unir prática e teoria com a fundamentação científica por trás, tá? Mas que eu não vou abordar temas científicos aqui. Então, é o seguinte: neste exato momento, parei as atividades domésticas. A rotina de hoje foi não conseguir fazer atividade física. Às 6h30, saí com minha mãe para fazer compras na feira orgânica, fomos no mercado e durante o momento em que eu estava para sair do carro, quando estacionei no mercado, veio a revelação, a voz silenciosa da alma Deus em mim, com a expressão a paz que excede todo entendimento, que era o reflexo do que eu estava vivenciando naquele momento, por estar revivendo os acontecimentos de toda a minha trajetória e das últimas 24 horas. Então, diante disso, já começou a vir a motivação. Vou gravar um vídeo sobre esse tema. Mas, durante vir para casa, tinha várias atividades para fazer. Cuidar de galinha, de carne, preparar, lavar prato, essas coisas todas. E aí eu priorizei as atividades domésticas. Durante o processo, eu fico vivenciando a observação do que está acontecendo dentro de mim. Qual é a voz que eu estou ouvindo e obedecendo? Em que momento da minha vida eu estou vivenciando aqui agora? Ponto de equilíbrio ou desequilíbrio? Barulhos mentais ou a plenitude e a serenidade, a paz que excede todo entendimento? Então, durante as atividades, foi fluindo cada vez mais a convicção de que merece um vídeo todo este conteúdo. Então, a base do que eu vou compartilhar com vocês vem de um tripé que eu considero o meu ponto de equilíbrio, que é a soma do investimento, do empreendedorismo no autoconhecimento, na espiritualidade e na fundamentação científica. Então, tudo aquilo que eu vivencio na minha vida prática tem por trás esses pilares, para que eu consiga vivenciar esta paz que excede todo entendimento. O que significa isso? Eu tenho vários desafios na minha vida pessoal. Vivencio a incredulidade de muitos em relação às minhas escolhas, pelo tempo de investimento que eu tenho vivenciado. Mas nenhum desses desafios tira de mim a convicção e a serenidade de quem eu sou, de como eu funciono e o que vim fazer aqui nessa existência física. E de que o que é meu virá, porque faz parte das leis universais, leis espirituais. Então, eu vou compartilhar alguns desses desafios aqui com você. Estou tentando ligar a luz aqui, galera, mas não está funcionando. Vou fundamentar alguns desafios, até os acontecimentos dessa semana, para que
pessoas que vivenciam os mesmos desafios que eu possam se reconhecer por ressonância, identificar o que está fora como o que está dentro, o que está em cima e como o que está embaixo. Esta é uma das leis espirituais, a lei da correspondência, que vocês vão encontrar no livro Caibalion. Vídeos da professora Lúcia Helena Galvão, vocês vão ter aqui no YouTube. Excelente conteúdo dela. Então, é o seguinte. Minha profissão de fundamentação acadêmica é fonoaudiologia, mestrado, doutorado. Só que eu não era feliz e realizada, apesar de todo o sucesso profissional que eu alcancei, como fruto do meu empenho para superar os inúmeros desafios que eu vivenciei. Essa jornada está no livro 1. Essa semana eu tive a oportunidade, fui levar minha mãe para a fisioterapia e encontrei uma pessoa muito especial, que é da fonoaudiologia, foi minha aluna na faculdade e ela veio para o seu consultório. Então, ao observar ela caminhar no corredor, e eu estava justamente ao lado da sala dela, que era de frente da fisioterapia, que é a minha prima, eu comecei a observar o que estava acontecendo dentro de mim naquele momento. E eu percebi angústia. Mas não era por ela, era o que a imagem dela estava representando das minhas experiências internas, quando eu vivi exatamente aquele momento, né, de ir para o trabalho toda arrumada, no salto alto. Então, viver aquela experiência foi rever o meu passado e tomar consciência do porquê eu não fui feliz. Porque a minha alma desperta e consciente não se manifestava de uma forma plena na profissão, e sim o meu ego, a minha inconsciência, onde eu tinha que fazer. E ali não me integrava. Eu não vivia o que eu estou anunciando agora, a paz que excede todo entendimento. Então, foi uma experiência que eu até disse para minha mãe. Eu disse, mãe, observar ela é me ver no passado. E é uma vida que eu não quero mais para mim. Eu sou muito grata a tudo que vivi, tudo que fiz, tudo que aprendi com a fonoaudiologia. A fonoaudiologia está em mim. Eu só sou uma cientista hoje e trabalho nessa motivação de impactar vidas por tudo aquilo que eu vivenciei dentro da fonoaudiologia. Em especial o que eu vivenciei em São Paulo, dentro do Hospital AC Camargo. E muitas situações bem críticas também no Hospital Sírio-Libanês. Mas a fonoaudiologia não é onde eu consigo oferecer o melhor de mim para o outro. A fonoaudiologia tem inúmeros profissionais extremamente competentes, felizes e realizados com o exercício da profissão e que vão fazer muito melhor do que eu. Só que hoje eu tenho a consciência de onde é o meu lugar, onde eu posso impactar mais vidas, onde eu posso ser uma inspiração para que as pessoas que vivenciam os mesmos desafios que eu possam encontrar as suas respostas dentro de si. Mas para isso é necessário um mapa, lei da correspondência. A gente precisa ter consciência e referência para se reconhecer em que ponto da jornada eu estou. E qual é o próximo passo? Como eu lido com os desafios? Então, tenha como os desafios que são o que as oportunidades que a vida nos traz para a nossa evolução, para a nossa transcendência, para a nossa integração. E assim a gente traz a inovação. Então, os desafios ele não vêm para a gente evoluir pelo sofrimento, não vem para nos destruir. Na realidade, é um lembrete, olha, isto não representa a nossa verdade. Quem nós somos está na transcendência desse desafio. O nosso verdadeiro dom de alma, ele precisa primeiro nos curar para que a gente tenha autoridade energética para compartilhar.
Então, dentro do processo evolutivo, a gente precisa o quê? Da base do autoconhecimento. O que é, como funciona e para que serve. Então, a gente não tem só terapia com os profissionais da psicologia. Eu fiz diferentes momentos. O livro 3 é justamente o fruto de um momento de troca, onde eu estava fazendo terapia com uma psicóloga transpessoal, que ela foi um divisor de águas na minha vida. Onde ela dizia: Karine, se a gente não tem referência, a gente se torna referência da gente mesmo. Então, viva a sua verdade, seja referência de você mesmo e acredite nas suas inteligências. Porque eu vivia uma profundidade tão grande dentro de mim, mas eu não me apropriava de tudo que eu vivenciava, porque eu estava sempre procurando uma referência externa para me validar, seja no convívio diário, seja nos estudos. Só que aí onde entra a parte da ciência. Eu vivenciava os cursos de autoconhecimento, então eu falei, tem os profissionais da terapia, da psicologia? Tem, é um nível de consciência. Mas se você quer aprofundar ainda mais, é através da vivência sensorial, multissensorial e multidimensional que você vai encontrar as tuas respostas existenciais, né? Algumas delas em cursos, mas o autoconhecimento de fato, ele acontece no dia a dia, 24 horas por dia. E é isso que eu estou trazendo para vocês. O quadro da série A Vida Como Ela é fruto desse tripé que eu estou compartilhando: autoconhecimento, espiritualidade e ciência. Então, à medida que eu participava dos cursos de autoconhecimento, enquanto o senso comum no curso ia para um sentido, eu só encontrava minhas respostas no sentido contrário. Então isso me incomodava porque eu nunca estava no senso comum. Eu sempre tinha uma necessidade a mais. Aquilo não supria a minha necessidade. Então foi quando eu comecei a aprofundar os meus estudos na psicologia, psiquiatria, neurociência, física quântica, filosofia. Gente, é tanta ciência no mundo por trás do que eu falo aqui, do que eu vivo, que você não queira saber. Então, quanto mais eu estudava, mais eu entendia a minha fisiologia energética e fisiológica, espiritual e humana. Então, quanto mais eu me conhecia dentro da base de referência humana, eu conseguia vivenciar a transcendência desses conhecimentos por aquilo que já acontece em mim desde que eu nasci, mas que eu não conhecia. Eu nasci com uma alma desperta e consciente. E isso provocava o que na minha vida? Eu tinha intuição desde a infância e tinha experiências de sono consciente, que era assim, eu tinha vivências conscientes no sonho, que eu sentia Deus falar comigo ou na intuição, mas eu não dizia para ninguém. Eu disse, se eu disser a alguém, vão dizer que eu sou louca. Deus falando comigo? Não, Deus só fala na Bíblia através de padres e pastores. Então eu nunca falei para ninguém. Então, a partir do momento que eu investi no autoconhecimento, quando eu cheguei nos cursos vivenciais, nossa, a profundidade das minhas experiências espirituais transcendia em muito qualquer referência que eu tinha sobre espiritualidade. E espiritualidade, eu não estou falando de fé, eu estou falando de experiências com o que há de divino, de espiritual em você. Você no seu silêncio, você com você mesma, você com as suas experiências espirituais, e não algo que alguém disse ou que você está acreditando porque alguém compartilhou e afirmou. Não. O meu conhecimento se baseia em quê? Eu busco a referência humana, mas o que vai valer para mim são as minhas experiências internas, aquilo que faz sentido e funciona para mim. Então aqui você tem uma mandala do processo Hoffman e aqui do Enneagrama. Então, esses dois cursos vivenciais de autoconhecimento foi divisor de água na minha vida e que eu vivo os princípios dele até hoje. Processo Hoffman, integrar as inteligências física, emocional, mental e espiritual, nos permite vivenciar nossa unicidade consciente com Deus. Enneagrama. Se eu vivencio o equilíbrio dos 3 centros de inteligência instintiva, emocional e racional superior,
eu vivencio as 9 virtudes divinas por vivenciar a unicidade consciente com Deus. E todo o resto que está aqui está falando a mesma coisa, em linguagens e conhecimentos diferentes, unindo o quê? Leis universais, leis espirituais. Então, o autoconhecimento, as vivências, né, os cursos vivenciais, que me fazia, teve um curso que eu fui, chama Mapa do Tesouro, que foi a primeira vivência depois do que eu conheci o Eneagrama, né? Eu fiz o curso teórico, depois foi a vivência prática. Foi em Fortaleza com o Padre Domingos. Então, quando eu terminei, teve uma fase, um momento que a gente ia conversar com ele, que é o facilitador. Então eu disse a ele, olha, tudo isso aqui eu já conheço, só não sabia as nomenclaturas do que vocês falam, mas eu já vivencio isso na minha vida. Ele disse, Karine, continua seguindo a tua intuição. Quando eu o conheci em Maceió, que ele veio fazer o curso, eu fiz o curso com ele, que eu compartilhei a minha jornada, ele perguntando como é que eu cheguei no Eneagrama, e eu falei que eu não seguia uma doutrina religiosa, mas que eu tinha minhas experiências com Deus, ele riu, ele disse, Karine, isso daí tem a ver com a tua missão. Eu digo, opa, esse Eneagrama tem mais conhecimento do que eu imagino. Então ele me deu as referências de livros que eu precisava me conectar para que eu encontrasse essas referências em mim. Então, um dia eu vou fazer um vídeo só sobre o Eneagrama dentro da minha verdade, de como eu vivencio tudo isso. E aí, então isso acontecia com frequência, né? Nos cursos que eu ia, eu me entrego completamente aos cursos. Eu sou do tipo assim, eu sou cética, mas eu me entrego à experiência para ver o que funciona para mim. Né? Quais são as experiências, quais são as respostas que eu consigo vivenciar com aquela ferramenta, com a autoridade energética do ser que está sendo facilitador. Quando termina, eu vou fazer as minhas observações internas e ficar com aquilo que faz sentido para mim. Então, é assim que eu valido todo o meu conhecimento. E compartilho o quê? Aquilo que está sempre alinhado com leis universais, leis espirituais. Então, como cientista humano, a gente busca testar, validar uma teoria científica através de testes onde a gente busca uma quantidade de pessoas para validar aquela teoria. A gente faz um teste quantitativo e qualitativo. Na ciência espiritual, se eu sigo as leis espirituais que diz somos energia, somos iguais e somos um, então eu não preciso estudar a quantidade. Eu preciso estudar as leis espirituais na unidade. Aquilo que funciona para mim vai funcionar para todos. Porém, cada um vai fazer os seus ajustes de acordo com as suas necessidades e momento evolutivo. Então, foi a partir do autoconhecimento que eu cheguei na profundidade da espiritualidade, que eu vivenciei nos cursos de autoconhecimento, e isso me levou a aprofundar a minha busca na ciência. Porque esses cursos eles estão baseados em conhecimento científico. Física quântica, psicologia, psiquiatria, a história da evolução da humanidade e tantos outros conhecimentos. Então, se os cursos são fundamentados nisso, eu poderia me fundamentar como cientista para entender a fisiologia. Então, só que quanto mais eu me aprofundava, mais o desafio na vida humana acontecia. Por quê? Aí vem o que eu aprendi que está fora dos livros. Como eu nasci com alma desperta e evoluída, vibrando em frequências muito elevadas, eu vivencio uma incompatibilidade energética com a vida humana. Porque a vida humana, o senso comum, vive e vibra na inconsciência espiritual, que é na energia oposta da alma desperta, ou seja, o inconsciente coletivo vive e vibra na energia do sofrimento espiritual e a alma na energia do prazer espiritual elevado. Então, quanto mais eu me aprofundava e encontrava as minhas respostas, mais encontrava a resposta do porquê e do paraquê dos meus desafios. Então, um deles, que eu vou compartilhar com vocês aqui, que não é segredo, eu compartilho em vários outros vídeos, tem a ver com a minha questão financeira. Então, imagine, você chegou no status
de conquistas profissionais, reconhecida profissionalmente, com uma excelente qualificação profissional, e abre mão disso tudo para mergulhar no desconhecido. Só que quando você vivencia o desconhecido, é quando você emana, vibra em unidade, na paz que excede todo entendimento. Porque você recebe as informações de um campo vibracional, de um nível de consciência mais elevado, que excede a compreensão humana. E é aí onde você encontra a sua verdade. Ou seja, eu estou andando na contramão do mundo. Então, tudo isso tem um preço por ser pioneiro e inovador. E aí, o que é que acontece? Desde 2014 que meus negócios não prosperam financeiramente. Só que eu estou sendo julgada, isso são feedbacks que eu já ouvi, tá? Que Deus não está na minha vida, que eu preciso encontrar Deus porque a minha vida não é próspera, porque eu não tenho Deus na minha vida. Que eu não trabalho, que eu devo buscar um trabalho que traga remuneração financeira enquanto esse meu trabalho atual não prospera. Existem pessoas que duvidam da minha sanidade mental, né? Do quanto de que eu criei um mundo só para mim e que eu não aceito a opinião de ninguém. Então, assim, a barreira de comunicação com a vida humana é tão grande que é aqui no YouTube, é no meu site, é nos meus livros que eu consigo ser livre e seguir a recomendação da psicóloga, que ela diz: viva a sua verdade, creia nas suas inteligências e seja a referência de você mesma. Porque é aqui que eu encontro o meu ponto de equilíbrio. É aqui que eu vivencio a paz que excede todo entendimento. É aqui que eu manifesto o que traz sentido e propósito para a minha vida. Então, quando eu busquei a Deus as respostas, o que é que eu vim fazer aqui, qual é o meu dom e missão, a resposta foi que todos nós, tem uma floresta, eu conto nos livros, que foi meu primeiro momento a sós com Deus em 2010. Então, fiz um retiro a sós, fiquei 24 horas só de jejum, oração e louvor. Eu disse: Deus, Daniel brigou contigo, hoje sou eu. Eu só saio daqui quando tu resolver responder as minhas respostas, meus questionamentos. Então, passou um filme da minha vida todinha. E Deus dizendo: olha, você passou por tudo isso porque eu estou te preparando para que você trabalhe com cura e libertação interior. Mas eu não sabia o que era isso. Eu achava que era orar para as pessoas. Na época eu era evangélica. Então, aí, depois disso, eu fui vivenciar a conexão com a natureza. E foi quando Deus começou a falar comigo através da natureza, que é conhecido como xamanismo. Então, tinha uma floresta lá e ele disse: olha, tá vendo essa floresta? Assim é a humanidade. Tá todo mundo desgovernado, ninguém sabe quem começou nem para onde está indo, mas está todo mundo seguindo. Todo mundo está preso na informação que foi perguntado, questionado na infância. O que é que você vai ser quando crescer? Acreditando que ser, ter e possuir é felicidade. Mas todos estão na terra para me amar e me servir. Servindo a essência, a alma um do outro, é a mim que está servindo. Então, o que traz sentido e propósito para mim, Ana Karine Costa Bandeira, em 2025, hoje são 30 de maio de 2025, eu nem olhei o horário, vou até olhar por aqui, é justamente poder viver a minha verdade. Essa foi uma outra canalização quando eu fiz o curso Expansão da Consciência, onde a gente fez uma vivência nas plantas medicinais e a resposta de Deus foi: viva a sua verdade, de sombra e luz. Porque cada vez que você vive a sua verdade, é a mim que você revela. Então, eu não sou perfeita, não quero ser, porque perfeição para Deus é a harmonia da perfeição imperfeita, da nossa verdade de alma com as nossas experiências do ego. A integração consciente do ser é juntar essas nossas duas dimensões para ser guiado pela alma, vivendo esse ponto de equilíbrio. Não tem como eu viver sem o ego, mas ele pode sair da liderança.
E é essa jornada de evolução, purificação, integração e ancoramento que eu vivencio, o que me permite vivenciar a paz que excede todo entendimento. Então, durante a minha jornada, imagine quantos questionamentos e quantos desafios e conflitos eu passei na minha vida para dizer, Deus, por que nada materializa? Por que nada prospera financeiramente? Então, a resposta foi só projetos alinhados com propósitos espirituais irão prosperar no plano físico. E uma outra coisa, prosperidade, felicidade, realização para a alma é justamente a troca energética consciente, intencionada e compromissada com propósitos espirituais elevados. Então, quando eu venho fazer um vídeo, escrever um livro, ou qualquer conteúdo das minhas redes complementares, do mapa da alma, na realidade o que eu estou fazendo é trazendo essas informações do nível de consciência mais elevado, do plano espiritual, do plano sutil, da minha verdade de alma em unicidade com Deus, para vir para o plano físico, para ser uma âncora que sirva não só para a minha jornada pessoal, mas para todos aqueles que fazem parte do meu clã espiritual, que precisam dessa âncora dentro da sua jornada evolutiva. Então, hoje estamos em 10 horas e 47 minutos, eu tenho que terminar para ir para a cozinha, senão ninguém almoça hoje. Então, o que me coloca em movimento é saber que se eu não vivenciar todas as minhas escolhas da forma que realizo hoje, com consciência, com referência, eu estaria vivendo conflitos, sofrimento, doenças autoimunes ou doenças progressivas degenerativas, porque hoje eu tenho consciência de que é a desintegração, o acúmulo de sofrimentos nos nossos corpos sutis, nas 7 frequências de comunicação da alma, vivenciando a desintegração dos nossos corpos físico, emocional, mental e espiritual, que refletem doenças no corpo físico. É a incompatibilidade energética entre corpo e alma que é a origem do sofrimento humano. Então, eu vou falar disso no meu livro 4, que quando eu vou lançar exatamente sobre esse tema. Então, quando eu tenho essa consciência e sei que eu não ia suportar o grau de sofrimento interno, de conflitos, porque como eu tenho essas frequências abertas nas frequências sutis, eu não só recebo prazer, a energia de prazer espiritual elevado, eu também recebo a energia de sofrimento, não só dessa dimensão física, mas de dimensões sutis, o que me traz experiências de sofrimento, de dor, de morte. Então, eu não ia suportar viver a vida humana. Por isso que muitos que vêm à Terra com a alma desperta, porém inconsciente para a sua verdade humana, vêm passando por vários desafios na vida pessoal, afetiva, profissional, financeira, na saúde física, emocional, mental e espiritual. E que, infelizmente, alguns não conseguem encontrar suas respostas existenciais a tempo de não cometer a atitude extrema de tirar a própria vida. Então, cada vez que eu tenho contato com a notícia de que alguém deixou a existência física por uma escolha, por não suportar os sofrimentos e os conflitos existenciais, rasga a dor da minha alma, coloca a minha alma em movimento, porque eu seria uma dessas pessoas, dessa estatística, se não vivenciasse, se não vivo a minha vida com as escolhas que faço todos os dias, que é nutrir e ouvir e obedecer a minha alma de forma incondicional e limitada. Então, desafios eu tenho em todas as áreas da minha vida. Então, se eu tenho uma base que Deus usa muito no meu processo evolutivo, é a minha família. Só que, por conta desta incompatibilidade energética, é onde eu mais preciso sacrificar e me afastar para proteger a eles e a mim, enquanto eu não consigo concluir a âncora final da minha cura, que é o quê? Encontrar o meu clã espiritual, vibracionar
energeticamente nessa troca, porque o equilíbrio da vida vem da troca energética consciente, intencionada e compromissada com propósitos espirituais elevados. Então, você que nasceu com a alma desperta e consciente, ou que está vivenciando seu despertar espiritual, compreendendo que você não é humano, você está humano, você é um ser espiritual vivendo a experiência terrena, que estamos todos aqui para evoluir, aprender e transcender as limitações humanas, que cada um de nós tem um dom de alma, uma mensagem sagrada que vem compartilhar com a humanidade, porque todos nós somos complementares uns aos outros. É a complementariedade que dá vida ao uno. Ou seja, nós vivemos a nossa unicidade consciente com Deus nas nossas experiências internas. O autoconhecimento é solitário, mas a evolução não. Ela precisa de troca energética para manifestarmos a unidade na vida humana. Então, por isso é tão importante obedecermos às necessidades da nossa alma de se comunicar, de se conectar, não só através de vídeo, mas como eu falei no vídeo, 2 vídeos atrás, sobre a criatividade, que é a forma da nossa alma se expressar e se comunicar através de códigos, permite que a gente se conecte com a nossa alma, com o nosso clã espiritual. Porém, existe a lei espiritual que diz: o que importa não é a ação em si que vai trazer a manifestação e a realização de todas as nossas necessidades humanas, e sim a intenção na ação que faz com que o nosso campo energético se amplifique, se harmonize com as leis universais e o universo traga até nós aquilo que é nosso. Então, hoje, aqui e agora, são 10h53 do dia 30 de maio de 2025, esta é a motivação que me coloca em movimento, porque eu já cumpri todas as etapas no meu processo evolutivo, dentro da teoria científica, da metodologia vivencial, da tecnologia espiritual. Então, agora eu estou ancorando a energia na frequência Terra, transcendendo a inconsciência espiritual, onde eu não estou preocupada com o pensamento, com o julgamento dos outros. Eu estou aqui para me conectar com aqueles que se conectam com a minha verdade, que ressoa, encontra sentido e propósito dentro de si a partir dessa conexão e troca. Porque, detalhe, o que de fato eu estou comunicando aqui não é o que está saindo com as palavras, é o que está emanando do meu campo energético, é o que a minha alma está se comunicando com a sua alma no silêncio e sem palavras, nessa frequência de prazer espiritual elevado. Então, as experiências multissensoriais e multidimensionais que você pode sentir aí do outro lado, pode ter certeza, depende dessa troca energética entre nós, de corpo e alma. Então, o que eu quero dizer nesse vídeo, quando eu digo a paz que excede todo entendimento, ela precisa ter uma consciência e uma referência humana e espiritual de quem você é, autoconhecimento. Como você funciona, ciência. O que é que você veio fazer aqui? Espiritualidade. Então, só que isso não trabalha de forma separada, isso tudo está conectado, entrelaçado e misturado. Então, tudo que eu venho compartilhar da minha vida, a vida como ela é porque por trás de tudo que eu vivencio hoje, probleminha de bastidores, a memória do celular acabou e eu preciso terminar para fazer o almoço. Então, vamos concluir. Para que eu e você, qualquer ser humano, consiga vivenciar essa paz que excede todo entendimento, significa que nós encontramos as respostas existenciais que nos traz sentido e propósito na vida. Porque fizemos um investimento no empreendedorismo da alma, com autoconhecimento, espiritualidade e
conhecimento científico, dentro das minhas experiências e convicções. Porque se não temos consciência e referência humana e espiritual, a gente não tem como lidar com os desafios que acontecem. Então, quando eu tenho desafios, eu busco o quê? As respostas existenciais com a minha fonte de sabedoria, que é quem? Deus em mim. A minha unicidade consciente com Deus através de quem? Da verdade da minha alma. Então, quando eu tenho as respostas existenciais, é que eu me coloco em movimento. Então, isso eu só posso vivenciar dessa forma porque eu fiz todo esse investimento nos últimos 15 anos para encontrar o meu ponto de equilíbrio e saber que a paz que excede todo entendimento significa que eu estou vivenciando a vida una, corpo e alma purificado e integrado, vivendo a minha unicidade consciente com Deus em harmonia com as leis universais. E que todos os desafios que eu vivencio no momento presente, eles têm um propósito, a transcendência, para que eu possa integrar e ancorar. Para isso, eu preciso ouvir e obedecer as necessidades da minha alma, para que, me alinhando e cumprindo o propósito da minha alma, o universo traga até a mim, por vibrarmos numa só energia, tudo aquilo que é meu e que me corresponde. Ou seja, eu não preciso fazer e ir atrás de tanta coisa. Não, eu só preciso focar naquilo que sou guiada internamente para receber tudo aquilo que Deus tem para se revelar e se manifestar na minha vida. Porque não se trata de crença numa religião. Não sou contra a religião de ninguém. Cada um vive a sua fé. Eu estou dizendo que as convicções que eu tenho hoje se baseiam nas experiências vivenciais que eu tenho no meu dia a dia, na vida como ela é, vivenciando essa experiência da vida una. Então, a mensagem de hoje, a paz que excede todo entendimento, é uma revelação interna refletindo o meu estado de espírito, o meu estado vibracional. Tem um livro que eu vou recomendar, DNA Milionário. Ele traz muita ciência falando sobre a frequência da paz. Né? Quando a gente manifesta Quando a gente manifesta essa frequência energética, o que é que a gente está vivenciando no nosso processo evolutivo? Esse foi um livro que eu li recentemente. Na realidade, eu coloquei audiobook aqui no YouTube enquanto fazia as atividades domésticas. Então, a gente pode, se desenvolver com muito conhecimento que está disponível gratuitamente. O mapa da alma é uma metodologia vivencial gratuita. A camisaria Ancorando Ser na Terra é uma vivência gratuita. A compra é opcional. Lá eu trago mensagens codificadas na frequência de comunicação da alma para que você encontre a frequência que lhe corresponde. Lei universal, o que está fora como o que está dentro, o que está em cima como o que está embaixo. Então encontre a sua frequência e vivencie essa conexão, essa experiência. Se você sentiu o chamado, invista na compra com consciência, com intenção e com compromisso com a espiritualidade em você e na troca energética comigo. Que tal vivenciarmos o equilíbrio da vida? A escolha é sua, tá? Um beijo que eu tenho que ir para a cozinha. Até qualquer dia, qualquer hora. A tendência é que eu esteja mais presente aqui na rede, tá certo? A paz que excede todo entendimento habita dentro de você. Busque questionar. Mas eu não sei por onde começar. Começa por aí. Deus, alma, eu quero começar a me conhecer, encontrar as minhas respostas existenciais. Quem eu sou, como funciono, o que é que eu vim fazer aqui, quem é tu, Deus, quem nós somos em unicidade. Foi assim que a minha jornada começou. Então, a partir daí, o universo traz, se essa decisão for sincera no seu coração, se de fato você está disposto, disposta a aprender a ouvir e obedecer a verdade da sua alma, sabendo que
A alma é um ser vivo que tem necessidades próprias. E para vivenciar o que todo mundo almeja, felicidade plena, saúde perfeita e realização humana espiritual, nós precisamos conhecer a nossa verdade vibracional, nossa verdade espiritual nessa experiência humana. Aí tudo faz sentido. Então, não importa os desafios que a gente passa na nossa vida no dia a dia. A paz que excede todo entendimento se manifesta porque a gente já tem consciência e referência como fruto da jornada do autoconhecimento, da espiritualidade, das nossas experiências em conexão com a espiritualidade, aquilo que faz sentido para você, e fundamentação científica do que a gente já tem de respostas sobre quem nós somos, a nossa jornada evolutiva, com base em várias ciências. Então, tenho já 3 livros publicados, todos eles são vivenciais, 2 deles têm versões gratuitas. No site Karine Bandeira você encontra tudo isso. As informações dos links vai estar na descrição, tá bom? Beijo, até! Se esse vídeo te conectou, se trouxe sentido e propósito, compartilha a tua verdade aqui. Ela pode fazer sentido para mim, porque trará alguma mensagem codificada da sua alma, assim como pode ser bênção na vida de vários outros. Permita-se ser e fazer através do seu ser. Esta foi a mensagem do vídeo anterior. Estamos aqui para aprender a ser, tá bom? Beijos! Compartilha para alguém se a tua alma, se a tua lembrança interna te guiar, porque pode salvar vidas, trazer sentido e propósito para quem precisa, tá? Tchau! Fui! Feliz vida para nós!